Senhor presidente, senhores deputados, senhoras líderes e senhores líderes, gostaria de só explicar a posição do governo. Presidente, se eu puder somar o tempo... Pode, claro, já anunciei isso, pode falar. Tá bom. Bom, eu queria primeiro agradecer ao presidente da Câmara e aos líderes que ouviram os argumentos do governo, que interagiram com as equipes do governo, tanto econômica quanto a equipe política do governo. Mas eu não posso deixar de fazer uma explicação, ainda que rápida, aqui, sobre o porquê que o governo tomou certas decisões e porquê que o governo vai orientar não nesse momento, apesar de querer, e já está fazendo, na verdade, a ajuda aos prefeitos e aos governos, aos governadores do Brasil diante dessa crise do coronavírus. O governo apresentou várias propostas, os textos foram sendo aproximados, o relator Pedro Paulo ele fez algumas alterações que atenderam aos pedidos do governo, mas algumas preocupações ainda ficaram. Uma preocupação que o governo tinha era com relação à vedação do uso desses recursos que vão ser passados agora para prefeitos e governadores, para um uso que não fosse explicitamente e especificamente voltado para o coronavírus. Então, o governo tinha essa preocupação. Quando o governo propôs uma emenda autorizada pelo presidente da República, autorizada pelo ministro Paulo Guedes, na verdade, em construção com os líderes na reunião de hoje de manhã, que vedava o aumento de salários até 31 de dezembro do ano que vem, o objetivo também era ter uma alternativa para que não fossem reduzidos os salários dos servidores. Então, havia até na imprensa, alguma pressão, inclusive da sociedade, para que houvesse redução de salário de servidores, e o presidente da República, e a gente sentiu isso também nos líderes, uma tendência a que essa ideia não fosse acolhida, e para que houvesse uma contribuição também dos servidores públicos diante da dificuldade que a iniciativa privada, os milhões e milhões de trabalhadores da iniciativa privada estão tendo hoje, de manter os seus empregos, de manter a sua renda, a contribuição que os servidores públicos, membros de poder, deputados, senadores, juízes, promotores, e todos os agentes políticos e agentes públicos dariam seria o congelamento, e essa era a sinalização, inclusive, para o mercado de que o governo não estaria abandonando a sua ideia de ajuste fiscal, mesmo diante de uma crise em que o ministro Paulo Guedes já falou e o próprio presidente da República, de que não faltarão recursos para apoiar as ações do governo de salvar vidas e preservar empregos. Então, eu reforço que o governo quer apoiar os governadores e prefeitos, mas não dessa maneira, e eu vou explicar por quê. A preocupação que nós temos é que os critérios de distribuição que o relator colocou no seu parecer, atrelando a distribuição desses recursos com base na recomposição do ICMS e ISS, poderiam dificultar sobremaneira, na nossa visão, a distribuição dos recursos, inclusive para aqueles municípios menores que hoje nem possuem qualquer renda própria relativa ao ISS. Isso é uma preocupação do governo federal. A nossa distribuição que foi proposta era uma distribuição per capita de 40 bilhões de reais. Uma parte desses 40 bilhões de reais, que soma em torno de 22 bilhões de reais, seriam distribuídos dessa maneira per capita, e com isso a gente conseguiria atingir todos os municípios brasileiros, do mais simples, com menos população, até os mais, hoje em dia, atingidos. Se a gente for ver, e o governo levou isso em consideração, fontes aí apontam que em torno de 1.000 municípios já registraram a presença do Covid-19, então tem outros mais de 4.000 municípios que não registraram, e quando a gente faz essa distribuição de acordo com o ISS, a gente acaba legitimando a ação daqueles prefeitos que, sem considerar a sua situação local, fecharam demais e prejudicaram a própria economia local. Então, o presidente está num esforço muito grande para poder
equilibrar as duas vertentes, a vertente de preservação das vidas e a vertente de preservação dos empregos, ou seja, está preocupado também com a economia. A prioridade principal é manter a vida dos brasileiros, preservar, mas sem deixar de lado a preocupação com a economia. E é por isso que esse critério de distribuição, por meio da recomposição do ICMS e do ISS, ao contrário do que, isso na nossa visão, ao contrário do que o relator vem defendendo, vai dificultar a previsibilidade dos recursos. Seria difícil para a União agora apurar quanto efetivamente tem que ser reposto de ISS. Essa é uma dificuldade de operacionalização dessa linha de ação, ao mesmo tempo que seria difícil também fazer essa distribuição e, na nossa visão, poderia prejudicar esses municípios menores. Por isso que o governo defende a distribuição per capita, inclusive para não chancelar a ação de alguns governadores que, sem fazer um estudo mais aprofundado dos impactos sociais, das medidas sociais e econômicos, das medidas que vem adotando com decretação de prisão de pessoas, com imposição de regras extremamente restritivas, eles desconsideram os impactos econômicos. E fazer distribuição com base no ICMS vai reforçar que essas ações, que não são ações equilibradas e que, a despeito de parecer, de ter um apelo sanitário, podem depois dificultar demais a retomada do crescimento econômico.